Gente, oficialmente, então, boa noite a todas e todas. É uma alegria muito grande estar aqui em mais um painel da Água, às quartas-feiras. Para quem não pôde estar com a gente na semana passada, a gente fez um painel super legal para falar sobre posicionamento de marca com a Catarina Alencar, ela é da Diverso Lab, a gente teve uma conversa com ela super rica. E hoje a gente está aqui para falar sobre empreendedorismo e tecnologia. A gente tem duas grandes convidadas aqui conosco, também acho que vai ser um encontro muito proveitoso. Eu queria só, antes de passar a palavra para elas e deixá-las tomarem conta aqui do espaço, eu queria rapidamente apresentar a Água. A gente tem algumas pessoas aqui que são de fora, que não nos conhecem, então, rapidamente, só para vocês saberem quem nós somos. Então, gente, a Água Social, ela é uma grande escola do impacto. Nosso principal objetivo é transformar o propósito em ação. Então, a gente quer impulsionar tanto empreendedores sociais quanto profissionais do terceiro setor para que eles consigam causar cada vez mais impacto positivo. E a gente faz isso por meio de três frentes: o conhecimento, as conexões e o capital. Então, o conhecimento, dentro dessa linha, a gente tem os nossos programas de capacitação. Então, nós temos programas voltados tanto para empreendedores sociais, quanto para profissionais de organizações e de empresas. Então, inclusive, a gente vai começar no dia 11, a nossa quinta turma do programa de empreendedorismo social na Real, programa voltado aí para empreendedores que estão na fase inicial de desenvolvimento do seu negócio ou que acabaram de descobrir esse ecossistema de negócios de impacto e querem empreender dentro dele. Então, é um programa muito legal. Eu mesmo participei dele antes de entrar na água. Então, fica aí o convite para aqueles que depois tiverem interesse. Eu vou colocar o link aqui no chat. A gente também trabalha muito com pilares de conexões, então fazendo a ponte entre os nossos alunos, conectando eles uns com os outros para que eles consigam fazer parcerias e impulsionar os seus negócios. E a gente também trabalha com a vertente de capital, que é onde a gente faz investimentos nos empreendimentos dos nossos alunos. Então, de forma geral, essa é a água, né? Como eu falei, nosso principal objetivo é impulsionar as pessoas que trabalham por impacto positivo. Eu vou colocar aqui depois no chat o nosso site para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E agora eu já queria dar início mesmo ao nosso encontro. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente está aqui para falar sobre empreendedorismo e tecnologia. E estamos com a Márcia, que é sócia da Semente Negócios, e com a Regina, que é diretora da Laboratório aqui no Brasil. Elas que vão estar com a gente essa noite, batendo esse papo com a gente. Então, inclusive, já vou passar a palavra para a Márcia para ela já dar início aqui ao nosso encontro. Por favor, Márcia. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando e batendo esse papo tão legal e tão importante depois das últimas notícias que a gente viu aí no nosso país, né? E trazendo um tema que realmente eu acredito, e por isso é uma das escolhas minhas. Eu digo que a gente faz as escolhas na vida que são pontos de inflexões, né? O meu ponto de inflexão nesse ano foi a entrada na sociedade da Semente Negócios, porque é uma empresa que foi escolhida a partir da conversão, né? Que a gente acredita, nós convergimos, culminou a ideia e os nossos propósitos de vida, que é trazer negócios de impacto, e por isso a Semente é uma empresa de educação empreendedora que trabalha com projetos que valorizam a vida. Então, só o fato de ter esses projetos envolvendo as pessoas como prioridade, né, traz também num cenário onde a inovação em alguns momentos parece muita modinha e não é, né? Ela tem uma capacidade gigante e o entendimento sobre ela é algo que nós precisamos trazer e simplificar, porque o que é muito difícil ele se torna muito distante. E, na verdade, ele é simples, e é isso que eu gostaria de propor hoje, uma conversa franca, simples e aberta, né? E na inovação, a gente tem esse processo, entende a inovação como um processo, e acreditamos que o impacto é o nosso resultado. Então, isto é o valor da semente, né? Então, a gente tem aí como uma forma de ver o mundo, valorizando a vida, aprendendo a partir da prática do fazer, né, do realizar, e construir de uma forma em conjunta, cooperativa, junto com as pessoas. E
Muito obrigada pelo convite, Thalita. Eu trouxe aqui a Poliana, a Natália também, que tem cases que a gente vai poder em algum momento abrir aqui para trazer, né? Hoje elas têm aí as histórias que fazem parte dessa construção, então gostaria de trazer um pouquinho sobre essa experiência, sobre a minha vivência. Eu tenho aí uma jornada, né? Eu costumo dizer que eu estou nessa posição hoje, buscando doar o meu melhor, então fiz aí uma série de certificações, mestrado em educação, doutorado na área de administração, trazendo as competências que impactam na inovação, né, dentro das empresas, então eu estudei um pouco mais disso. Hoje faço parte de um grupo chamado Aliança Empresarial, no Rio Grande do Sul, e estou como presidente institucional. Também já tive à frente da Fundação da IMED, atuando com projetos de impacto. Estou como professora do programa de mestrado, atuando com projetos de empreendedorismo e inovação. Faço parte do conselho do Parceiros Voluntários, Meu Futuro Digital, e a Lídera, que é uma associação de mulheres empreendedoras, né? E sou mãe do Yuri, que tem 15 anos, do Pedro, que tem 9 anos, e casada com o Eduardo, né? Então, essa é um pouquinho da Márcia, né? Eu acredito muito que o propósito, ele vai ecoando na eternidade e a gente vai deixando aqui as nossas marcas a partir das interações. Espero que nesse momento que a gente vai bater esse papo, eu traga um pouco de mim e leve um pouco de vocês, porque é a minha realidade, a minha verdade que vai somar de vocês, e certamente a gente vai sair daqui com uma outra elaboração sobre as nossas experiências, né? Então, tenho esse desafio aí. Legal, legal. Super obrigada, Márcia. Regina, quer se apresentar para a gente, por gentileza? Legal, obrigada, Thalita, pelo convite, muito prazer, assim, todo mundo, muito prazer, Márcia. Também acho que legal, assim, estar nesse grupo bate-papo informal, assim, então, o que quiserem, vou falar rapidinho, o que quiserem perguntar, depois podem perguntar. Eu fiz carreira assim no mercado, sou formada em administração, fiz carreira no mercado financeiro, né? Trabalhei 10, 12 anos assim no mercado financeiro, mas sempre tive assim, sempre em paralelo assim, atuei de uma forma, em alguns momentos com mais disponibilidade de tempo mais ativa, outros um pouco menos, na parte de social, eventualmente em alguns momentos com impacto social, tá? E em 2017, e eu sempre questionei, acho que cada um tem uma questão, assim, né? Eu sempre fui dentro desse escopo maior, assim, os temas que eu me envolvia, que eu questionava mais, sempre foi educação e acesso a oportunidades, né? Então, essa desigualdade de oportunidades, assim, que daí isso torna, né? Começa na desigualdade de oportunidades, daí torna nosso mundo assim, e Brasil, mas América Latina também, hoje a minha organização é América Latina, tão desigual, né? E também sempre trabalhei assim, questionei muito, também lógico que reconhecendo o papel de todas as atuações, mas também assim a eficiência, né, de alguns programas, de algumas iniciativas assim de educação, né, porque dependendo do momento em que a gente está, né, algumas intervenções, assim, o que eu acredito, se não são feitas da forma certa, causam ainda mais desesperança, né? Então, é um pouco isso, né? E daí como reverter, né, esse ciclo, que daí como reverter essas desigualdades, né? Como ter algum tipo de impacto nisso. Em 2017, já com todas essas questões, assim, eu conheci por uma coincidência, assim, eu sempre falo, foi coincidência ou não, né, assim, estar no lugar certo, no momento certo, eu conheci a Mariana Costa, né, depois se vocês quiserem dar uma checadinha, assim, na Mariana Costa Tcheca, que foi fundadora da Laboratória, que é a organização hoje que eu sou cofundadora aqui no Brasil, e meio por acaso,
e ela estava apresentando, né? Eu entrei assim, eu falo com ele, foi coincidência, eu entrei numa sala meio errada, eu estava no evento, entrei numa sala errada, estava a apresentação dela, apresentando, né, os resultados da laboratória, ainda no começo, e daí nesse momento falei, nossa, tá dando certo, né? A iniciativa na época estava no Peru, México e Chile, tá dando certo, então trazer o Brasil, né? Que acho que o que a gente precisa é isso, né? A gente tem muitas iniciativas que dão certo, a gente às vezes copia pouco e expande pouco, né? Assim, né? O que está dando certo também, né? Replica pouco. E aí a gente começou a conversar, aquele negócio Brasil é longo, Brasil é distante, tem outra língua, né? Mas daí, conversando, a gente decidiu começar juntas a Laboratória no Brasil. A Laboratória é uma organização social, sem fins lucrativos, de educação, que forma mulheres para começarem uma carreira na área de tecnologia. Então, a gente foca em carreira, né? A gente sempre fala isso, no desenvolvimento dessas mulheres que começam, a gente é a porta de entrada, mas que elas continuem, que sirvam de exemplo e que tenham um impacto ali, não só na vida delas, mas do ecossistema. Então, para a gente, assim, é importante. Hoje a gente já formou 2.800 na América Latina, a gente foca em empregabilidade, então a gente sempre vai focar nessa eficiência, assim, de ter uma empregabilidade alta. Aqui no Brasil, 90%, então a gente formou uma turma, por exemplo, agora há um mês, 80% já está contratada, então é no que a gente acredita, assim, que faz diferença, né, que é a empregabilidade. No caso do Brasil, por exemplo, principalmente empregar rápido, porque se a gente não emprega rápido, tem um desengaja, então, no que a gente acredita que funciona, e de ter esse impacto aí mais sistêmico, né, que às vezes não é em número, 2.800, 3.000, não é tão grande, mas daí tem os impactados indiretamente, é um número bem maior. E é isso, assim, é bem resumido, né, e hoje a gente está em 6 países, né? A gente começou, então, em um, depois a gente expandiu para outros, e aqui no Brasil a gente já está na oitava turma em programação, e também a gente tem uma turma em análise de dados. É isso. Perfeito, super obrigada, Regina. Bom, é um prazer estar tanto com a Márcia quanto com a Regina aqui, agradecer a disponibilidade delas em dividir esse espaço aqui com a gente. É muito legal ouvir um pouco da atuação delas nas organizações. Eu, inclusive, coloquei o site e o LinkedIn aqui no chat, depois para quem quiser conhecer um pouco melhor, pesquisar um pouco mais a fundo. Eu vou começar aqui puxando, então, as perguntas. Depois, pessoal, vocês fiquem super à vontade, tá, para fazer perguntas tanto pelo chat quanto levantando a mão aqui, abrindo o microfone, ligando a câmera, vocês fiquem bem à vontade para isso. Mas eu queria começar, assim, de forma bem genérica mesmo, mas a gente vem acompanhando, né, os avanços tecnológicos, parece que cada vez eles vêm acontecendo mais rápido, né? Então, agora com essa história de metaverso, né? Não sei vocês, mas o negócio, para mim, assim, é assustador o quão rápido a gente tem evoluído aí em termos de tecnologia, especialmente nos meios digitais, né? E aí, né, dentro da visão de vocês, como que esses avanços tecnológicos eles podem contribuir de forma positiva, né, para a inovação social e para os negócios de impacto que tem essa visão para as igualdades, né, para a justiça? Então, como vocês enxergam que a tecnologia pode contribuir, a gente pode usá-la a favor dentro desse ecossistema de impacto social? Quer começar, Regina? Posso começar, assim, também eu acho que bastante, né? Acho que, assim, pegando um nicho, vários, né? Porque tem, assim, em diversos, acho que impacta de forma impacta de forma diferente, mas não menor ou não maior, assim, tem um impacto, na verdade, acho que em diversas áreas, né? Então, você pega em saúde, em meio que tudo, né? Em áreas muito relacionadas também com social, né? Então, você pega, por exemplo, em educação. Educação foi tudo, né? Foi o avanço da tecnologia, mas também foi o avanço da tecnologia forçado por pandemia, né? Então, que permitiu, assim,
a gente ter, sim, né, ferramentas, ter possibilidade, vamos lá, possibilidades, né, de avanço e de inovação, por exemplo, na educação, né? Se isso está sendo feito de uma forma, lógico, efetiva, com qualidade, né, em todas as áreas, daí não dá ainda para falar isso, né? Então, você pega, ainda aí tem uma desigualdade muito grande o que foi feito, o que tem sido feito, o ensino público, o que tem sido feito em privado, o que tem sido feito em quem tem condições de bancar, ou viabilizar, ou mais ferramentas, né? Mas, assim, de alguma forma, hoje, se não é hoje imediato, mas, assim, a tecnologia, com certeza, né, vai ter esse impacto muito relevante em educação, né? Deveria ser ainda mais promover, né, uma acessibilidade maior, uma redução da desigualdade assim mais efetiva, né? Acho que isso vem com o tempo, mas assim possibilitou a criação e o uso de diversas ferramentas e tecnologias. Então, acho que é um avanço assim no social, no médico, em diversas áreas, né? Acho que se tiver a vontade, o interesse e recursos, eu acho que as ferramentas faça isso de uma forma Cortou só a sua última frase, Regina, a gente não conseguiu pegar. eu acho que se Cortada. se tiverem os recursos, né, o investimento, assim, alocados de uma forma certa, eu acho que a tecnologia, por exemplo, na educação, né, vai permitir avanços, assim, que a gente demorou muitos anos para ter. Então, a gente tem as ferramentas. Hoje ainda não acho que é muito pouco tempo, assim, e é onde a gente mais precisa, talvez não esteja sendo feito da forma mais eficiente, porque tem um gap ainda muito grande, né? Mas a gente já tem as ferramentas para que a gente possa fazer. Então, eu acho que tem um potencial de ser muito positivo, por exemplo, na educação. Na saúde, eu acho que é mais específico, e aí tem várias peculiaridades, mas também tem um potencial, né, para ter um grande avanço. Vou aproveitar essa fala tua, Regina, vai muito ao encontro, assim, tu me trouxe um refletir. Não sei se vocês viram agora, o Brasil entrou de novo no hall, né, no ranking de um dos países da pobreza e da fome, né? Vocês acompanharam isso no Fórum Mundial Econômico, inclusive foi pauta sobre isso, e eu fui um pouco atrás dessas informações, e são mais de 828 milhões de habitantes ao redor do globo, né, do planeta, e nós, como brasileiros, estamos entre os piores, se não o pior, na desigualdade, na questão da fome, e aí me parece que o nosso problema não é tecnologia, nós temos a mesma tecnologia que os países de primeiro mundo têm. O nosso problema não é a tecnologia, nós temos acesso à tecnologia, a gente tem as tecnologias, obviamente que quem tem o poder, né, a gente tem que lembrar que a gente tem essa desigualdade social muito aflorada, mas acho que é importante trazer aqui uma coisa que eu venho desde a minha infância, então eu, até antes de vir para essa live, liguei para a Poli, né, a Poliana, pedi, Poliana, socorro, quero conversar um pouquinho, porque eu estava com um pouco da síndrome da impostora aqui perto, e aí a gente conversou e foi muito bacana, porque no conversar com a Poliana, antes dessa live, me remeteu e eu tive que buscar lá em mim, há 20 anos atrás, quando eu tomei a decisão de escolher a faculdade que eu iria fazer. E a minha família queria muito que eu fizesse direito, porque direito me dava uma condição de passar num concurso público, teria mais estabilidade, toda essa questão, né? E na hora de fazer o vestibular, porque já estava trabalhando, né?
escolhi ciência da computação. Então, isso é uma coisa que foi uma das principais dificuldades de escolha e eu acredito que hoje foi uma das mais assertivas, porque eu vim de um contexto de fragilidade econômica, fui criada no interior do estado do Rio Grande do Sul, fui criada por mulheres fortes, né? E também junto delas eu aprendi que eu precisava fazer tricô, crochê, faço pão caseiro, né? Fui formada para ser uma boa esposa, né? Meu marido disse que algumas coisas não deram muito certo, mas, né? Por exemplo, fiz algumas questões de esquecer de cozinhar, por exemplo, não é o meu forte a cozinha, né? Eu tive que reaprender, desaprender e aprender de novo várias coisas da minha vida, né? E na época, quando eu fiz a escolha, eu levei em conta muito que eu aprendi na faculdade que o ensino fundamental foi a minha base, então a educação foi a minha base. Com base nisso, a professora foi a minha principal mentora, junto com a minha mãe e a minha avó, né? E foi na escola que eu encontrei um espaço de trazer os meus sonhos, os meus desejos, e também eu lembrei de algo que não foi só para levar meus sonhos, não foi tão bonito assim. A escola também foi um lugar de frustração. A escola, em alguns momentos, foi o meu local de socorro, porque eu ia muitas vezes por causa da merenda, né? Eu tinha fome mesmo, e hoje eu vejo que escolher o curso de ciência da computação tem tudo a ver com uma questão de olhar para frente, no futuro. Quando eu escolhi o curso de ciência da computação, e por isso que eu tenho um cuidado de falar da tecnologia, porque a tecnologia até hoje assusta muitas pessoas e parece um bicho muito longe, muito distante. A gente fala tecnologia se fosse o celular, o carro, o computador, né? A tecnologia, às vezes, é muito simples, né? E ela pode ser encontrada em algo de resolver um problema de uma forma simples e que tenha um impacto positivo no mundo ou na sociedade onde eu estou. Então, a partir dessas escolhas, eu comecei a resgatando hoje de tarde. Eu não sei, eu vou agora declarar minha idade, né? Uma das minhas, do impulso pela ciência da computação, é que eu dizia que tinha uma máquina de datilografia elétrica, não sei se vocês não vão lembrar, porque provavelmente só eu fiz isso. Eu fiz curso de datilografia e o professor falava que, na verdade, datilografia, para entrar num ambiente de trabalho, era importante ter o curso de datilografia. Tenho todos os certificados, fiz o certificado e agora aqui entreguei a minha idade, né, para vocês, mas eu pensava que a datilografia era o futuro, então provavelmente tudo que viesse de lá ia ser também. Então eu sempre fui muito curiosa e me lembro de buscar sobre essas informações, e por isso, entrando no curso de ciência da computação, eu pude ver que a relação da tecnologia com o impacto, ela pode ser muito benéfica. E aí, no meio, durante o curso, era um curso muito difícil, muito mais difícil, talvez, nesse momento a gente arrasta componentes para fazer um software, para fazer um aplicativo. À época eu tinha, inclusive, que fazer programação numa tela preta, e aí para testar tinha que levar o código lá na universidade para testar, então era um outro ambiente. E depois, durante isso, na minha formação, então eu trabalhava com formação de crianças na periferia, a partir do letramento digital e computacional, né? Então, isso me trouxe uma experiência em uma turma que eu estava trabalhando numa escola da periferia, de um local bem carente, assim, e eu percebi que tinha ali outras dificuldades e que não era só tecnológica, né? Não era tecnológica, e que ninguém aprende se está com fome. Ninguém aprende se está com fome. E as crianças estavam ali com fome, com frio, né? Então, nós, como empresas ou como pessoas físicas, né?
eu vejo que a tecnologia ela nos dá uma oportunidade para escalar e para nos comunicar, levar essa voz, impulsionar as ações, os eventos, os projetos que já estão dando certo. A gente não precisa reinventar a roda, já tem tanta coisa dando certo. Então, na Líder, a mesma, a Poliana depois pode trazer o relato dela, né? A própria Natália. A gente tem feito eventos com mulheres que estão desenvolvendo projetos de costura, projetos de desenvolvimento de peças, tudo. E é artesanato, essa é a tecnologia daquela comunidade, daquele espaço, daquele ambiente social. E é muita arrogância nossa achar que é a tecnologia que vai fazer essa mudança, quando, na verdade, a maior tecnologia é a atitude humana, é se colocar no lugar do outro, é poder escutar o outro e entender, a partir daquele local, como é que a gente consegue co-criar soluções, porque desenvolvimento, empreendedorismo de impacto só é possível quando eu estou falando desse lugar, né? Desse lugar de ser humano e não ser tecnologia. E isso eu entendo que a partir de um curso de tecnologia, até eu faço uma brincadeira com a minha família, né? Eles achavam que eu ia dar muito errado na vida, porque eu ia ser garota de programa. E eu fui garota de programa por muitos anos, porque eu programei por muitos anos, eu trabalhei com a área da programação, mas eu pude também entender qual é o meu papel dentro da área da tecnologia, e aí identificar o potencial meu humano com a tecnologia. Então, eu tinha um papel de fazer a conversa com as pessoas, identificar, que a gente chama de licitação de requisitos, né? Levantar as necessidades, os problemas e levar para os times de desenvolvimento o que realmente precisava ser traduzido, poder resolver ou levar a proposta para a solução de um problema. Então, acho que muito desenvolvimento dentro das empresas, das corporações, mas com o viés de ter o impacto como seu principal resultado. E muitas vezes os centros de inovação, laboratórios de inovação que existem dentro das organizações, as próprias personas, né, as pessoas, os times que estão trabalhando nos programas de inovação que a Semente conduz, é com o olhar de o que nós podemos fazer para ajudar, para levar a voz, né, em relação ao impacto social, socioambiental que o mundo, o Brasil principalmente, precisa. E hoje eu vinha falando com a Poliana sobre isso. Às vezes a gente estuda, faz mestrado, faz doutorado, faz tudo quanto é coisa, a gente vai lá para a Amazônia, por exemplo, né, com o objetivo de levar inovação, de impacto social, e na verdade a gente está indo lá para aprender, porque lá tem pessoas que conseguem desenvolver, conseguem sobreviver e viver num lugar em frente à natureza sem destruir, que é o que nós precisamos aprender ainda. Nós não se damos conta, muitas vezes, do tamanho do impacto como ser humano nós temos, inclusive, na sociedade. Então, é um tema que eu acho que a gente é muito privilegiado enquanto Brasil, né? A gente tem uma diversidade ambiental, a gente tem muitos recursos, né? Tantos recursos que, mesmo depois de tantos problemas políticos e econômicos que a gente teve aí, a gente ainda tem um potencial da riqueza para poder usufruir. Então, queria só fazer essa fala, né? Regina, ocupei esse espaço, mas acho que é bem bacana esse bate-papo a partir desse olhar. E aí eu queria convidar a Poli para fazer um bate-papo aqui, Poli, para trazer o caso das mulheres que eu admiro tanto, que é justamente sobre arte, mãos e flores. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Márcia, por dar essa oportunidade de contar a história delas. Eu trabalho na Semente e eu sou consultora da Arte, Mãos e Flores. E aí, a Arte, Mãos e Flores é um grupo de artesãs e elas costuram, hoje elas reaproveitam o uniforme de grandes empresas e fazem produtos para essas empresas também.
Então, elas fazem produtos promocionais, elas fazem também capa de enxada, tudo com reaproveitamento de uniforme, elas são bem legais. E aí, hoje eu tive a oportunidade de aprofundar algumas coisas delas com a Márcia, e aí eu contei uma coisa. Aqui, quem já veio a Ouro Preto, quem conhece Ouro Preto, aqui próximo de Belo Horizonte, né? Eu estou em Belo Horizonte, e aí elas ficam num lugar que é muito depois de Ouro Preto ainda, é bem depois de Ouro Preto, então é um interior e é um lugar dependente da mineração que elas estão. Então, o futuro que elas veem nesse lugar que elas estão é casar, ter filhos e cuidar da casa, porque não tem oportunidade de trabalho num local que é majoritariamente trabalho de homem. E aí, elas, em 2015, foi antes de 2015, 2015 foi quando elas conseguiram a sede, mas elas fundaram uma associação de artesãs. Para quê? Porque essas mulheres estavam ficando deprimidas, essas mulheres estavam ficando sem pensar num futuro, sem achar que elas poderiam construir assim de um futuro. E aí eu contei para a Márcia hoje o que foi mais legal, foi que eu comecei a ser consultora delas em outubro do ano passado, quando a gente começou o processo de aceleração do Projeto Horizonte. E aí eu perguntava para elas, gente, para quem que vocês querem vender o produto de vocês? Aí elas falavam, para as mulheres de Antônio Pereira. Aí a gente sempre tenta respeitar o processo, né? E eu falava, gente, mas só as mulheres de Antônio Pereira, nem de Mariana, nem de Ouro Preto, vocês querem vender só para essas mulheres de Antônio Pereira? Elas, vamos vender para as mulheres de Antônio Pereira. E a gente foi vindo no processo de aceleração, e aí quando foi ontem, a gente teve uma entrega de resultado delas de rede social, e aí elas já conseguiram alcançar as mulheres de Antônio Pereira, estão alcançando as mulheres de Minas Gerais, e aí a gente fez uma provocação para elas. E agora, vocês querem alcançar o Brasil? Aí elas falaram assim, não, a gente quer alcançar o mundo. Então, a visão de mundo delas já tá se ampliando, assim, e vem de um lugar que elas não tinham notebook, elas compraram agora. Então, tudo que elas faziam ainda era no celular, ainda era aprendendo, e a sede delas de aprender, de fazer formação, nunca acaba. Então, eu acho muito legal isso, né? E aí, às vezes, a gente pensa em tecnologia como algo, né? Computador, planilha, algo muito além, e elas fizeram, eu mostrei para elas o Kanban, e elas fizeram um Kanban de tecido, que funciona na parede, não é um Trello. O Trello delas é uma parede de tecido que elas vão colocando as atividades que elas têm que fazer. Então, às vezes, a tecnologia é só a gente dar uma ajustada no modo de usar, né? Veja bem que, e aí, trazendo esse case da Poliana, que a Poliana trouxe, também, ao mesmo tempo, a gente tem um hashtag Teu Futuro, Meu Futuro Digital, que trabalha com a formação de jovens, né? Com base na tecnologia. Então, dentro tem ali a formação de empreendedorismo, de autoconhecimento, de comunicação, né? Então, a gente traz aí uma série de competências para que a gente consiga, com certeza, né, gerar um impacto, porque se a gente conseguir transformar uma vida, né, se a gente conseguir transformar uma vida nesse contexto, ela já certamente aí vai trazer uma realização, né, e um impacto positivo para o mundo. Então, eu concordo que a mudança, a tecnologia, ela é diversa, né? Por isso que a gente traz aqui de diferentes modos a tecnologia. Então, tem o case, tem o outro case da própria Natália, que é minha orientanda, inclusive fez um projeto muito lindo na medicina da IMED, né? A Natália está aqui, ela também transformou, fez o impacto dela enquanto estudante, né? Então, eu tenho uma coisa na minha cabeça que e eu já ouvi várias vezes, seja a mudança que a gente quer no mundo, que você quer no mundo. Eu já ouvi isso várias vezes
e ocupo esse lugar, né? E eu vejo que, como empresa, dá para fazer a mudança, como profissional liberal, a gente pode promover uma mudança. Então, é parte do nosso papel, faz parte do nosso papel como ser humano gerar esse impacto e esse resultado, né? Então, no programa Hashtag Teu Futuro, por exemplo, que é um programa que já formou mais de 5 mil crianças, né? Eu digo empreendedores da vida, que é empreender no seu próprio CPF, com certeza a gente tem aí um impacto a partir do letramento, mostrando que há possibilidade de escolhas, né? Que a gente pode utilizar a tecnologia para potencializar os nossos resultados, utilizar ela para fazer coisas que seriam operacionais no nosso dia a dia e potencializar o nosso recurso humano, que são as capacidades humanas que nós temos. Então, acho que o conjunto dessas duas coisas é que vão gerar o resultado na sociedade, né? Então, a gente olha para isso, procura colocar isso como uma transformação, e por isso que eu entendo que o resultado disso, o fruto disso é a valorização da vida, né? Então, a tecnologia, ela tem diversas formas de ser utilizadas como ferramenta, e eu vi aqui no chat, teve inclusive um comentário sobre isso, né? Como empreendedores, empresários, é preciso entender a tecnologia como um meio. E aí, nos ambientes de inovação, quando a gente está fazendo um trabalho, ou nas universidades, ou nas cidades que estão querendo implementar algum método de inovação, algum programa, sempre questiono o que tem de diferente no Vale do Silício e no Brasil. O que tem de diferente? O que eles têm que nós não temos? Nada? Tecnologicamente nada, né, Melissa? Tecnologicamente, todos nós que estamos nesse meio, e aí nós vamos, né, tem alguns, não dá para trazer aqui, mas quem tem acesso à tecnologia, que é o nosso caso aqui, tecnologicamente nada. A diferença é que lá existe uma cultura que já está consolidada, que é a cultura da troca, é a cultura de não esconder informação, é a cultura de trabalhar em conjunto, né? Então, talvez no Vale do Silício tenha tanta essa questão famosa, né? Que todo mundo diz, quero conhecer o Vale do Silício. Na verdade, a gente tem as pessoas, e eles também têm as pessoas. Israel, o que é Israel? Né? O que é Israel? O que era Israel? O que foi transformado Israel a partir do uso da inteligência coletiva? A partir... Aqui nós temos muita criatividade. E aqui, inclusive, eu estava buscando, tem um grupo que fez um trabalho de uma palestra muito legal, que chama Caçadores de Bons Exemplos. Não sei se vocês já ouviram falar. Que conta casos de pessoas que fazem o impacto na sua sociedade, assim. A Cleusa conhece. Eu chorei muito ao ouvir as histórias deles, né? E aí eu vou só fazer um resumo de uma delas, que eles chegaram numa comunidade, eles pediram ajuda para um grupo, inclusive, de empresários para fazer... levar ou fazer um projeto de educação de crianças que eram muito carentes e tudo mais. E parece que foi difícil ter esse engajamento ali, e eles foram até a casa de uma senhora que fazia pão, né, que fazia biscoitos, uma coisa assim, e pediram se ela contribuía com o projeto de educação, né, que eles queriam fazer ali para deixar um legado, contaram toda a história. E ela disse, mas eu não sei ler. Como é que eu vou ajudar no projeto, né? Eu não sei ler. E aí eles disseram, não, mas como que tu pode ajudar? E aí ela também aprendeu a ler e a escrever. Ela fazia os biscoitos com as letrinhas e as crianças iam misturando as letrinhas. Ela aprendeu e as crianças aprenderam também. Então é uma coisa que... Isso é tecnologia. Isso é transformação.
Regina, entra aí, senão não vou parar de falar. Não, tá ótimo, tô adorando. E Poliana também, super, parabéns pelo trabalho. Não, queria saber se alguém tem alguma pergunta, o que vocês gostariam que focasse, assim, se quer que conte um pouco mais do projeto da laboratória, mas adoraria também, se alguém quiser fazer uma pergunta, tô super disponível aqui para responder. Ou a Thalita, ou Claro. Márcia, ou Poliana. Pessoal, de novo, reforçando, fiquem super à vontade para fazer perguntas, tanto pelo chat ou abrir o microfone aqui, esse espaço é de vocês. Então, enquanto vocês pensam aí numa pergunta para fazer para as palestrantes, eu já vou engatar aqui. Meire, já passo para você. Eu ia pedir só para a Regina trazer um pouco dessa perspectiva. Eu acho que a Márcia e a Poliana falaram um pouco já, né, sobre o papel da mulher aí, né, no acesso à tecnologia. E eu acho que o trabalho que a laboratória faz, né, vai muito de encontro com isso. Acho que você podia comentar um pouco, né, sobre como a mulher vem ganhando cada vez mais espaço, né, dentro dessa área que sempre foi tida um pouco mais como, né, uma área predominantemente por homens. Então, como a gente vem conseguindo, né, ocupar esse espaço, ter acesso à tecnologia e poder se desenvolver nessa área, né, até galgar cargos aí dentro dessa área de tecnologia. Perfeito. Então, assim, por que a gente existe, né? A gente existe justamente porque existe esse problema, né? Então, existe o problema de uma pouca diversidade, né? Vem melhorando um pouquinho, vem melhorando, mas não ainda tem muito, porque o mercado também cresceu muito, então o mercado cresceu, a gente incluindo mais mulheres, mas o mercado crescendo, então vem melhorando, mas talvez não na velocidade que a gente queria, que a gente gostaria. Hoje, menos de 20% do mercado de tecnologia são mulheres. Se você pegar programadoras, né? A Márcia, por exemplo, é um caso, assim, raro, né, Márcia? Assim, de ter concluído uma faculdade em ciência de computação que grande parte não se sente representada e a evasão é altíssima, mais da metade não conclui o curso, poucas entram e um número menor ainda conclui. E o problema disso é que é importante a gente ter mulheres envolvidas em todos os processos, né? Envolvidas no processo, mesmo que não seja de programação, mas envolvida no processo de inovação, de ideação, né? de produtos, de planejamento, né, Poliana, de participar, como Poliana fez esse trabalho com esse grupo de mulheres. Imagina, assim, todos esses processos que a gente faz hoje de protótipo, de planejamento, né, com um grupo que não tenha representatividade, né? Então, é importante você ter mulheres, né, em todas as etapas. É importante, porque também, né, pela questão de uma questão também muito real, assim, né, também ligada ao que a Márcia falou, de como a gente consegue ter outras coisas, está com fome, está com frio, que é a questão financeira, né? Hoje, tecnologia é um mercado que cresce, é um mercado que dá oportunidades, é um mercado que não vai deixar de crescer, né? Assim, cresce. Então, assim, as mulheres não estarem nesse mercado, né? A gente perde financeiramente, perde com poder, perde com muita coisa. Então, assim, é uma questão também urgente, né? É urgente, assim, a gente não pode ficar para trás. A gente não fazer nada, a gente vai ficar para trás porque o mercado está crescendo muito. Então, é a dor, assim, que a gente tem como organização, quando a gente começou, né? Que foi uma dor real, assim, foi um problema real. E o que a gente faz é muito ligado, assim, a identificar potencial, né? Todo mundo nasce com potencial, mais do que conhecimento prévio, e, dada essa realidade, fazer o que é possível, né, para ser efetivo. Então, assim, a gente dá para essas mulheres, a gente identifica potencial, dá para essas mulheres uma formação rápida de 6 meses, mas muito intensiva. Aí você vai falar, por que 6 meses? Lógico que o curso da Márcia é muito mais potente, né, 4 anos, 5 do que 6 meses, mas
muitas das mulheres, né, por diversas outras barreiras, não têm mais do que 6 meses. Tem algumas que não têm 6 meses e um dia, tem algumas que não têm os 6 meses também, né? Mas então é a possibilidade de dar essa formação rápida, né, focada em empregabilidade, focada também muito no que a Márcia falou, que não é só tecnologia, né, não é uma metodologia totalmente diferente, a gente não tem aula, ela já começa no dia 1 fazendo projetos, e que daí permite que a gente trabalhe várias das outras habilidades que são tão importantes, né, no mercado de trabalho, né? Então, hoje o mercado de trabalho ainda talvez esteja distante, Márcia, mas acho que está se aproximando mais das referências externas, né? E a mulher, para entrar com poder nesse mercado de tecnologia, ela tem que entrar... as nossas alunas, de repente, não saem, lógico, algumas saem, mas algumas saem boas, assim, mas talvez não tenha essa formação de 4 anos. Mas você pode ter certeza, olha, todas vão entrar na empresa já falando de igual para igual, o que é Trello, o que é Bubble, todas as ferramentas assim que elas precisam saber, né? Então a gente trabalha muito isso nelas, confiança, todas as outras partes, todas as coisas, mais ou menos 20-30% do nosso tempo a gente dedica às habilidades que não são técnicas, né? E aprender em grupo e que se tornem, né, isso daí que a gente falou também, esses exemplos, referência para outras mulheres. Então, isso é um pouco assim do que a gente faz, assim, do que a gente acredita, né? A gente escolheu o nicho mulheres, mas acho que serve para todo mundo. E é isso. Aí queria ouvir agora também a Meire, que tem uma pergunta. Não sei se é para mim, para a Márcia, mas tem uma pergunta. Por favor, Meire. Oi, gente, boa noite. Eu sou de Atibaia, interior de São Paulo. Estava ouvindo a fala... Bom, eu acho que tecnologia é importantíssimo, hoje em dia não tem como, né? O problema do Brasil, eu acho que não é tanta tecnologia, acho que é a falta de internet nos municípios, né? De qualidade até, né? Então, se teve essa brecha aí que teve essa desigualdade no estudo, é falta de internet, porque as mães iam na porta das escolas pegarem... Eu tenho isso aqui no interior muito forte, muita zona rural, né? Eu moro em zona rural, então é uma coisa assim, fora do comum. Acho um absurdo não se ter uma antena de internet, né? Eu moro num sítio e tenho internet, eu ainda sou privilegiada, que há pouco tempo ainda chegou fibra ótica, então eu sou até da roça chique. Então, não é uma cidade que a esmo, né? Eu acho que é a falta de interesse público mesmo de investir, que para eles é um trocado, né? Vamos combinar. Eu pensar numa torre de internet é um absurdo, mas para eles é troco. Isso daí é uma conversa entre empresários e política pública, fica tudo resolvido. E falando em tecnologia, eu trabalho com catação de material, né, por opção, assim, que foi uma coisa, eu me tornei uma catadora pela importância do trabalho, não pela necessidade porque eu precisava comer. Não, eu achei importante esse trabalho. Então, eu entendi o mercado, eu entendi tudo que eu preciso, e hoje eu tenho um projeto na cidade onde eu pego esse material com as pessoas através de doação, e parte do dinheiro eu dou para a causa dos animais, eu dou para as protetoras independentes. Então, estou criando células entre elas, entendendo que elas estão jogando dinheiro no lixo, as pessoas. E a tecnologia, eu acho que é isso. Acho que o pessoal, como a Márcia falou, não inventa roda. Eu, por exemplo, eu não tenho prensa ainda, né? Eu estou num projeto, a Thalita sabe, aí eu estou num projeto que eu quero ser a primeira, pelo menos aqui na cidade, depois, como diz aí, depois quem sabe do mundo, o centro de seleção de materiais, assim, de seleção de materiais, com doação, e ao invés de comprar da rua, eu pego o dinheiro que eu faria uma compra, eu faço para a causa dos animais. Ou, se quiserem reverter em outra causa, fiquem à vontade, aí vai da escolha. E não precisa de grandes tecnologias, não precisa de verdade, sabe? É uma coisa assim, de cada país, de cada cidade, de cada município tem a sua cultura, né? E essa coisa assim, a gente não tem, o brasileiro realmente não tem a cultura da troca, tem a cultura de explorar o outro às vezes. Eu sinto isso. O pessoal vem,
tiro informação e eu dou sem nenhum problema. Ninguém fala para mim assim, como é que você faz isso? Faço assim. Mas a questão é o peito, de continuar, de mexer no lixo, de, às vezes, encontrar fezes humanas ou de animais, porque as pessoas ainda não têm. E o meu trabalho hoje está muito lento, bem diferente de quando eu fazia 22 anos atrás. Hoje eu mais educo do que eu estou preocupada com a quantidade. Porque a hora que eu tiver meu centro, eu tenho uma quantidade muito maior de material de qualidade. Material tendo qualidade, a gente tem preço bom de venda, então é melhor educar agora do que consertar depois. Então, é isso que eu estou fazendo. O pessoal fala, mas você precisa fazer dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, por enquanto é isso que está dando para fazer. Meu MVPzinho aqui, vou fazendo as coisinhas. E eu tenho muita felicidade de estar de novo aqui, Thalita, mais um encontro aqui da água, que eu fico muito feliz que vocês trazem pessoas que acalentam o nosso coração. Eu acho importantíssimo, assim, falar a mulher no mercado. Caramba, dentro do mercado de catação, é mais de 800 mil catadores, 70% são mulheres. E a mulher fica sempre para trás, cara. Eu fico impressionada como é que os mercados olham para as mulheres. A gente fala do pequeno empreendedor e não sei o que, mais de 80% são mulheres. Né? Então, assim, precisa tirar um pouco disso, né? Eu acho que eu vou ser muito feliz no dia que a gente não comemorar o Dia da Mulher. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O dia que não tiver mais esse dia para comemorar, eu vou ficar feliz. Porque toda vez que tem um dia comemorativo, é porque é minoria, ou é porque é discriminado, ou é porque é alguma coisa. Aí não é um dia a comemorar. É um dia que a gente tem que brigar. Então, acho que não é por aí, né? Então, a gente tem essa força. Nós, mulheres, a gente tem, independente da gente ter família, ou da gente ser mãe ou não, a gente vem com essa coisa do cuidar. Vem com esse olhar. Então, uma mulher programadora, eu também, viu, fiz datilografia muito IBM elétrica, bastante. Então, fui do mercado de digitação, eu não quis ir para programação, mas eu fui da área de informática, eu tive empresa que virava 24 horas, eu tinha 4 turnos de 6 horas. Então, assim, é importante a gente colocar o nosso local e parar. Eu acho que deveria mudar, assim, desculpa se eu for grosseira, assim, mas mulher precisa parar de falar que a gente tem que conseguir. A gente já é. Se esses caras, ou sei lá, quem é que fica com essas ideias aí, ou as próprias mulheres machistas, né? Porque a gente tem muita mulher machista, então, para ficar no lugar. Então, quando alguém vem me colocar, por exemplo, o pessoal fala assim, mercado de reciclagem catador é masculino, né? E você vê, 70% são mulheres. Quem disse que é masculino? Quem disse que são eles que dominam? Quem disse? Se você pegar o meu galpão aqui, pegar o galpão de obra, no meu você pode sentar e comer. Você vai de um obra, você tem noite, chega no calçado. Então, a gente sabe o nosso valor, a gente sabe a nossa colocação. E inovação não é inventar. É como você falou, Márcia, tá tudo aí, tá tudo pronto. A gente precisa parar de querer fazer melhor. Se tiver uma ideia melhor, mas faz com o que já está funcionando, com costureiras, bordadeiras, com catadores. Eu penso num co-work para separação. Eles não têm, às vezes, lugar para separar. E, às vezes, eles têm um preço muito irrisório, muito pequeno, quando a gente vende misto. Eu já penso numa coisa assim, junto um monte de catador, dou espaço para eles, eu compro no quilinho, e na tonelada eles começam a ter o valor na rua. Não estou dizendo de pessoas que têm problemas com drogas ou bebidas, eu estou falando dos que têm condições de realmente trabalhar. E a gente não ganha mal, não, sabe? A gente ganha até que razoável, assim, dá para viver legal, assim, é só saber fazer. É trabalhoso, mas dá. E parabéns, meninas, parabéns vocês aí, muito obrigado. E deixa aí o LinkedIn de vocês aí para a gente ficar sabendo mais sobre vocês. Obrigada, eu vou deixar Nery. meu celular ali, isso sim. Oi? Eu vou deixar o meu celular ali, porque eu tenho muito para aprender contigo. Parabéns. Eu acredito na mesma filosofia que vai chegar o tempo que nós não vamos estar falando se é homem, mulher, seja qual, né, o gênero. Nós vamos estar falando sobre negócios.
A gente vai estar falando sobre investimento, né? E hoje a gente fala muito sobre as principais habilidades e competências necessárias para dar conta desse século XXI, e todas elas nós temos como potencial feminino, né? A gente tem uma questão de identidade que já vem conosco, uma questão de olhar para o futuro, de resolver problemas, de acolher, de ter sororidade, nem todas, obviamente, né? Mas também a gente precisa aprender a se comunicar melhor, precisa aprender a trazer e valorizar as nossas competências e fazer, quem sabe, aí aliança com pessoas que possam nos puxar e puxar a nossa régua para cima. Acho que nós, como mulheres, estamos aprendendo a fazer isso já, porque prova disso é que estamos aqui hoje falando sobre esse tema. Parabéns. Com certeza. Meire, super obrigada pelo seu relato. A Meire está sempre aqui presente com a gente, então, e é muito bonito o trabalho que você vem desenvolvendo. Gente, a gente já está encaminhando para o final, na verdade, já chegamos aqui no nosso horário, então vou passar a bola para a Melissa, para ela fazer a pergunta dela rapidamente, daí a Márcia e a Regina podem trazer uma fala final, e aí a gente já vai encerrando. Então, Mel, por favor. Oi, meninas, tudo bem? Boa noite a todas. Eu só queria dizer que eu já conheço vocês do Sebrae delas, do ano passado, que eu participei. Apaixonada, muito bom, muito bom, muito bom. A Josi, a Ive, adoro. É o seguinte, eu sou empreendedora há 20 anos. Meu CNPJ esse ano fez 20 anos. Eu já tive várias coisas, nunca falei nenhuma. Eu só fui assim, mudei, vou mudar, não quero mais isso, quero outra coisa e tal. E, além disso, eu sou casada há 20 anos, meu marido trabalha ele também é desenvolvedor web, ele trabalha com o mercado web há 20 anos. Eu aprendi muita coisa, então, inbound, outbound, funil de conversão, é coisa que eu já sei há anos atrás, não é algo novo para mim sobre o marketing digital. E por isso mesmo, eu sei o quão difícil que é para o pequeno negócio fazer marketing digital, não é tão fácil quanto é falado, não é? Você tem que ter tempo, fazer um site é caro, você tem que ter todo um aprendizado. Então, em cima disso, eu criei o Compra do Bem, que é para pequeno negócio, entendeu? É um marketplace exclusivo para pequeno negócio, fácil, tá lá, tá simples. E eu queria saber de vocês, como fazer hoje, né? Lógico, além do meu Compra do Bem, como fazer com que os pequenos negócios consigam alavancar digitalmente? Porque não é fácil, gente. Não é fácil conseguir seguidor e tudo mais. Tem que ter tempo, né? E o pequeno negócio, ele tem uma coisa. Ou ele produz, ele faz a coisa dele, ou ele faz marketing. Não dá necessariamente. Obrigada. Obrigada, Melissa. Meninas, vou dar um desafio para vocês responderem aí em 1 minuto cada uma, para a gente conseguir aqui contemplar o nosso tempo. Então, por gentileza. Regina, se quiser começar. Boa. Não, eu acho que só 30 segundos, assim, olhando pelo lado bom, né? Não é fácil, não é nada fácil, né, Melissa? Mas é possível, né? Imagina anos atrás, isso não era nem possível. Né? Imagina você pequeno, como que chegava? Hoje, às vezes você não tem, como negócio pequeno, não tem nem tempo e nem tanto dinheiro, porque marketing digital também virou muito de dinheiro, né? Não tá fácil para ninguém, né? Não tá fácil nem para quem tem médio dinheiro, não tá fácil, porque você tem que competir com os grandes, mas daí tem o negócio lá pelo menos você tem, assim, uma possibilidade, né? E daí, dentro dessa possibilidade, tem que usar também a criatividade, né? Que eu acho que criar a tua marca pessoal, né? Às vezes você não consegue ter tanto investimento, mas você consegue ter uma marca pessoal, você consegue ser criativa, você consegue... não precisa de tanto conhecimento digital, né? Até muito intuitivo. Então, assim, eu acho que assim, também não pode... abandonar, deixar de fazer, falar, olha, já que, putz, não consigo competir com os grandes, né, não vou fazer nada, né, alguma coisa tem que fazer dentro dos recursos que você tem. E hoje é possível, porque hoje tecnologia, o que a tecnologia permitiu, acho que também já junto aí com a parte final, né, a tecnologia acho que permitiu que a gente tivesse acesso, né, mesmo as coisas que não são tão tecnológicas. Então, hoje, muitas vezes, você acha que é tecnologia, mas é um negócio assim meio que para qualquer pessoa. Lógico, levando em conta, né, tudo que você falou, né, Meire? Acho que acesso à internet,
ter um computador, mas hoje tem muita coisa, assim, tem coisa, não é perfeito, não é, né? Mas assim, dentro dos recursos que a gente tem, eu acho que, e dentro da criatividade de tudo, todo mundo tem que usar e todo mundo tem que aprender, né? Tecnologia não significa você ser o mais tecnológico, ou você inventar um produto, mas assim, é você usar isso também a seu favor, a favor do negócio pequeno, a favor do seu aprendizado, né? A favor das suas conexões, né? E que há um tempo atrás a gente não tinha esse acesso. Imagina, você não tinha. Então, é um pouco isso, assim, que eu acho. É difícil, né? A gente como ONG, imagina, é difícil, né? Marketing digital é isso, assim, virou uma coisa de gigantes, né? Não é fácil para a gente também, a gente tem que, criativo pra caramba para conseguir ali com pouquinho, né, fazer alguma coisa, com meia pessoa lá cuidando de 6 países, mas tem que fazer, não pode ser, acho que não pode não fazer, né, porque você aprende, se você não fizer, você não fica por dentro também, você não sabe o que está acontecendo, entendeu? É isso. E já emendando aqui, Thalita, super obrigada pelo convite. Pode me chamar de novo, muito prazer, parabéns a todas, tenho certeza que todo mundo que tem aqui tem alguma coisa legal, uma história legal, um negócio legal, e super obrigada. Regina, a gente que agradece, foi uma alegria muito grande estar com você aqui essa noite, dividindo essa sala e essa discussão. Acho que as contribuições que você trouxe foram todas muito pertinentes, trouxe muitos insights para a gente, então super obrigada. Márcia, passo para você e também trazer a sua fala final e respondendo aí já a pergunta da Melissa. E para não acabar, eu prefiro não falar. Não, eu me senti muito à vontade com esse momento, assim, fiquei muito feliz e é um assunto que eu gosto muito e quero agradecer por estar aqui, né, com vocês. Acredito que o tempo é o bem mais precioso que a gente pode ter e a partir do momento que eu escolho estar aqui, eu abro mão de outras coisas, dentre elas ficar com os meus filhos, né, e vocês também. Então, tem que valer muito a pena esse momento e está valendo. Eu quero deixar duas informações nessa minha resposta. Uma é o quanto a gente precisa profissionalizar o terceiro setor. Então, assim, levar práticas de medir dados, medir resultados, para que a gente também tenha uma credibilidade com essas ações de impacto. Então, eu trabalhei anos na fundação da instituição, e aí, junto disso, sempre buscava dados, quantas vidas foram impactadas, quanto causou de impacto em relação a isso. Então, eu sempre acho que o terceiro setor precisa deste olhar da profissionalização, desde a governança até a execução desse negócio. E a outra a gente trabalha muito com programas de inovação, que é conectar em alguns momentos, né, em hubs de inovação, essas questões que é conectar as empresas com startups para resolver seus problemas, que às vezes as gigantes demorariam anos ou até nem conseguiriam resolver. E aí vem uma questão que é muito pessoal do que eu vou falar agora, não está embasado numa filosofia teórica, mas no meu olhar sobre a minha perspectiva de experiência, eu entendo que acho bom que agora acabou aquele negócio de sair uma notícia há pouco tempo que dos unicórnios e não sei o quê, deu, né? Gente, acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro, né? E aí começar, de repente, ao invés de a gente olhar só para a conexão de, é uma startup de base tecnológica. Gente, às vezes eu tenho no interior de Água Santa, vou dar um exemplo aqui que é mais próximo da minha cidade, uma empresa que é um micro e pequeno empreendedor que tem, ou uma empreendedora, que tem uma solução que às vezes o grande nem sabe que pode ajudar. E que aí a gente, startup. E essas pessoas que são MEIs, que têm uma ideia, que às vezes até desenvolveu algo que poderia ser uma solução muito importante para uma empresa maior, não vem para o jogo, porque eu não sou startup. Eu não sou um unicórnio. Eu não tenho essa base. Então, acho que primeiro é romper esse paradigma.
tem que ter um ambiente para levar, tem que ter uma mesa para colocar as soluções. Então, esse encontro, essa conexão entre quem tem algo a oferecer e quem precisa, ele precisa partir de um legado. E que aí as empresas começam a se dar conta que não é só o lucro. Não faz mais sentido o lucro. Vai chegar um ponto que vai estagnar. Eu preciso saber qual é o impacto que eu gero e como é que eu consigo ter um compartilhamento disso. Isso é prosperidade. Então, dar sentido à questão da tecnologia é gerar prosperidade para a sociedade. E é com isso que eu gostaria de acabar a minha fala e dizer que foi muito legal falar sobre isso, e cada vez que eu consigo falar sobre isso, me sentir à vontade para falar sobre isso, eu acredito que a gente chegou juntos mais um patamar da mudança. Muito obrigada. Márcia, super obrigada. Também foi excelente a sua fala. Obrigada, né, pela disponibilidade, tanto da Márcia quanto da Regina. Obrigada também a todos vocês que estiveram aqui presentes. Poliana, obrigada também pelo case que você compartilhou com a gente. Muito inspirador, muito bonito. Acho que serve de exemplo para muitos de nós. Eu acho que muitas, né, das pessoas que estão aqui hoje estão aqui também buscando inspiração, e acho que foi muito inspiracional a fala de vocês. Então, agradeço muito mais uma vez a disponibilidade de todos, a presença de vocês. Como de costume, gente, eu vou colocar aqui no chat um formulário de feedback para vocês avaliarem o nosso encontro, para que a gente consiga promover sempre encontros cada vez melhores. E já avisando que na próxima quarta-feira a gente se encontra aqui de novo, 7h30, para falar sobre transição de carreira. A gente vai falar com a Paula Fabiani, que é do IDES. Então, também vai ser um encontro super legal, já anotem na agenda. A Márcia colocou aqui o LinkedIn dela, o telefone de contato, então aproveita esse momento, gente, anota tudo, e super obrigada, gente. Então, vou encaminhar aqui para vocês o link, e aí fico também à disposição qualquer dúvida que tiverem. Muito obrigada, viu, gente? Tenham uma boa noite a todos.